E aí, caros estudantes, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior, que foi sobre leis de Newton, e vamos falar de três forças particulares que merecem uma atenção especial: força-peso, força normal e força de tração. Vamos lá? Então, pessoal, na aula passada a gente falou das leis de Newton, o início, a base de tudo que é preciso para que a gente possa prosseguir. Se você não assistiu a aula passada, eu recomendo fortemente que assista, eu vou colocar o link aí em cima da tela. E a gente falou das três leis de Newton, resumidamente, lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica, que diz que força resultante em m vezes a, e ação e reação. Pois bem, quando a gente fala em leis de Newton, uma coisa que eu quero que fique clara já de agora, porque eu vou falar disso um pouquinho agora quando eu for falar de força-peso, é que as leis de Newton elas só têm validade nos chamados referenciais inerciais. O que são referenciais inerciais? Referenciais que estão ou em repouso ou em MRU, que é o estado de inércia, como a gente discutiu na aula anterior. Então, se eu estou falando de referencial inercial, significa dizer que para referenciais não inerciais ou referenciais acelerados, as leis de Newton não são válidas. Vou dar um exemplo bem típico disso. Deixa eu até apagar esse título, que eu vou retomar ele já já. Então, imagina que tem um vagão de um trem, como nessa figura aqui, ó. Uma caixinha, que é um vagão de um trem, e em cima tem um pêndulo, ou seja, um fio, pendurando uma bolinha. Se esse vagão anda a velocidade constante, para a direita, para a esquerda, não interessa, e essa velocidade não varia, esse pêndulo continua parado, em repouso, em relação ao vagão, porque a velocidade do vagão é constante. Entretanto, se esse vagão, por exemplo, acelerar para a direita, o que vai acontecer é que esse pêndulo vai sofrer uma deflexão para cá. Isso, inclusive, é um problema que é muito trabalhado em vestibular, problemas de física, tá? Equivale à inércia que a gente sente quando a gente está dentro de um carro, de um ônibus, ele acelera, né? A gente tem a sensação que está indo para trás. Na verdade, é porque a gente está tendendo a manter a velocidade anterior constante da gente, né? Para quem está de fora do vagão, a gente que é observador inercial, parado, a gente diz, isso está de acordo com a lei de Newton, porque se o vagão está acelerando para a direita, o pêndulo tende a manter a velocidade anterior, então ele está indo para trás. Ótimo. Mas para quem está dentro do vagão, olha o que a pessoa vai ver. O vagão não tem janela, não tem nada, ele não sabe o que está acontecendo no vagão. Ele vai ver simplesmente o pêndulo indo para trás. Ele vai dizer, ué, como é que esse pêndulo foi para trás se não tem nenhuma força aplicada nesse pêndulo? Por que ele vai ter essa leitura? Porque ele está dentro do vagão, que é um referencial acelerado, ou seja, um referencial não inercial. Então, para ele, como referencial não inercial, as leis de Newton não são válidas, porque a única explicação para o pêndulo ir para trás é se houvesse uma força atuando nesse pêndulo. Como não há, na verdade ele está indo para trás por causa da inércia dele, e isso vai contra as leis de Newton. Então, só para reforçar, isso é um exemplo dentre vários, tá? As leis de Newton só valem em referenciais inerciais, ou seja, referenciais que não são acelerados. Vamos voltar para a força-peso agora? Então, retomando a força-peso. Bom, já começo dizendo o seguinte: muitos livros, o próprio Wikipedia, se você procurar aí no Google, vai dizer que a força-peso é a força gravitacional que atua num corpo. Opa, isso não está totalmente certo. Eu não vou me detalhar, não vou me aprofundar nisso agora, porque vocês estão começando a estudar dinâmica. Mas eu vou antecipar rapidinho para vocês. A força gravitacional e a força-peso, elas só são iguais em referenciais inerciais. Qual é o problema? A Terra não é um referencial inercial, porque ela gira, e a gente vai ver isso quando a gente for falar de força centrípeta. Como ela gira, ela tem aceleração centrípeta. Uma pessoa girando na superfície da Terra vai ter aceleração centrípeta. Então, como a Terra tem a rotação dela e ainda a translação, a Terra, na prática, não é um referencial inercial. Quando você leva em conta essa rotação da Terra, peso e força gravitacional dão ligeiramente diferentes, por exemplo, no equador da Terra. Nos polos, não, porque você está em cima do eixo de rotação. Essa diferença é muito pouca, normalmente é uma parte em 1000.
Como ela é muito pequena, a gente despreza ela, mas conceitualmente não é muito legal a gente falar de dizer que força-peso é igual a força gravitacional. Eu vou colocar aí 2 artigos linkados, um em português, outro em inglês, para quem quiser se aprofundar nesse tema, dar uma lida melhor. Mas já antecipo que isso só fica bem esclarecido quando você estuda o capítulo de gravitação universal, que não é o objetivo dessas aulas agora, tá? Então, como é que a gente define peso da melhor forma? Imagina aqui que tem a superfície da Terra, esférica. A Terra não é chata, tá, gente? A Terra é esférica. E imagina que tem uma pedra caindo, né, em relação à Terra. O que acontece é, essa pedra fica sujeita a uma aceleração que a gente chama aceleração da gravidade, e a gente simboliza por G, vocês provavelmente já viram isso, né? E essa aceleração da gravidade pode ser associada a uma força. Afinal de contas, Newton já nos falou agora há pouco, quando a gente falou lá na segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, se eu tenho aceleração, supõe-se que eu tenho uma força resultante. Eu vou desenhar uma linha aqui, ó, ligando o centro desse corpo ao centro da Terra. Podia ser qualquer outro planeta, mas eu estou falando da Terra. E o que acontece é que esse corpo está sendo puxado por uma força, P, e que, se a gente usar a segunda lei de Newton, força resultante é igual a m vezes a, massa vezes aceleração. Se ele está em queda livre, despreza o atrito do ar, todas as outras coisas que poderiam complicar, a própria força resultante é o P. Se só tem ela é a própria resultante, né? Resultante dos vetores e um vetor só é ele mesmo. Então vai ficar P. Eu troco isso aqui por P e a aceleração que ele tem não é qualquer aceleração, a aceleração em queda livre é G. Resultado. Essa é a equação que nos permite calcular a força-peso. E essa é a definição formal e correta da força-peso. O que é a força-peso? É o produto da massa do corpo pela aceleração gravitacional do local onde está presente. Quando a gente fala em ação e reação, eu disse para vocês aí na aula anterior que toda força de ação tem que ter a sua reação simétrica. E eu comentei que, inclusive, foi a solução de uma pergunta que eu deixei no final da aula. O par de ação e reação sempre atua em corpos diferentes. Então, se a ação, né, quem a gente chama de ação e reação, não importa, se a ação está atuando no corpo de massa m, porque a Terra puxa ele para baixo, a reação está atuando na Terra, que é o outro corpo. E a reação da força-peso é essa força aqui que atua no centro de gravidade da Terra, a gente chama ela de menos P, só para dar a ideia de simetria, de que são vetores com sentidos opostos. Qual é o valor de menos P? O mesmo valor de P, m vezes G. Se você estiver falando, né, ao nível do mar, a gente aproxima G, aceleração da gravidade em módulo, de 10. Claro que a gente sabe que ao nível do mar ela vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas a gente, a grosso modo, costuma usar 10, porque é mais fácil, é redondo, números redondo, e não é muito diferente de 9,81. Aí você pergunta, essa gravidade, ela é constante? Quando você se afasta ou se aproxima do centro da Terra, será que ela varia? Ela varia. Isso, inclusive, é estudado e descrito detalhadamente lá no capítulo que eu falei agora há pouco, de gravitação universal. Claro que quanto mais longe a gente está da Terra, menor é o campo gravitacional dela na região, então menos intensa é a aceleração da gravidade em corpos que estão mais distantes dela. Ou não só da Terra, de qualquer astro que tenha gravidade. O que acontece é, ela varia com a altitude. Só que essa variação com a altitude é uma variação que ela só é sensível quando você varia muito a altitude. Então, a grosso modo, como a gente fala de problemas de física elementar, corpos caindo de um prédio, de um balão, essa variação de altura, ela quase não influencia nesse valor aqui, ó. Talvez na segunda casa decimal. Então, para facilitar a nossa vida, a gente usa como aproximação G constante. Então, essa variação de G é tão pequena que a gente não considera ela. Então, P vai dar mg, e normalmente esse P não varia com a altitude. Na prática, ele varia, porque o G varia.
Mas, na maior parte dos problemas de física de ensino médio, essa variação ela é descartada, desconsiderada. Característica do vetor P, né? Se ele é um vetor, ele tem aquelas 3 características. Quais são? Módulo, direção e sentido. Qual é o módulo da força-peso? O módulo é dado pela expressão P igual a mg. Então, se você está usando a gravidade de 10, por exemplo, minha massa, sei lá, é 70 kg, a minha não é não, viu? Mas 70 vezes 10, o teu peso na superfície da Terra vai dar 700 newtons. A direção, né, que é outra propriedade do vetor, a direção é a reta que une o centro de gravidade do corpo ao centro de gravidade do planeta. Essa reta aqui, ó, que eu coloquei pontilhada. E o sentido? O sentido da força-peso é sempre apontando para o centro de gravidade do planeta. Então a gente fala, o peso aponta para baixo. Claro que isso não está errado, na maior parte das vezes ele aponta para baixo. Mas na verdade o peso não aponta para baixo, ele aponta para o centro de gravidade do planeta. Não é à toa que se eu tiver um corpo aqui, ó, nessa posição, o peso dele aqui, ó, vou fazer a mão livre mesmo, já vai atuar ao longo dessa reta aqui, que tem direção radial, né? Quando a gente fala direção radial, é porque é a direção do raio, considerando que a Terra é uma circunferência perfeita. Vejam que ele não está apontando para baixo, ele está aqui na diagonal. Se eu colocar outro corpo aqui nessa posição, mais afastado ainda aqui, ó, aí o peso também não vai apontar para baixo. Por quê? Porque a linha radial é essa linha aqui, ó, que vai bater lá no centro de gravidade da Terra, então a direção do peso é para cá. Então, quando a gente fala que o peso aponta para baixo, isso é uma simplificação. Na verdade, o peso aponta para o centro do planeta que a gente está medindo. O seu peso na Terra é igual ao seu peso na Lua? Não, a sua massa é, porque a sua massa é a sua quantidade de matéria. Mas a gravidade da Lua, ela é aproximadamente a gravidade da Terra dividida por 6, 1/6 da gravidade da Terra. Se você dividir 10 por 6, vai dar quanto? Pega a calculadora aí. Vai dar aproximadamente 1,66, 1,7, aproximadamente, metros por segundo ao quadrado. O que acontece é que, se você for medir o peso daquela pessoa que eu falei, que tinha 70 kg na Lua, vai dar os 70 dele vezes agora 1,7, que vai dar aproximadamente, eu estou aproximando tudo aqui, tá? Sem me preocupar com a precisão desse número, só para a gente ter ideia do número. Aproximadamente 119 newtons, vamos para 120 newtons. Então, olha só, quanto era o peso de uma pessoa de 70 kg na Terra? Era 70 vezes 10 aproximadamente, né? A gravidade usando 10, a aceleração da gravidade vai dar 700. Então, comparem 700 com 120. O que significa isso? Que a pessoa na Lua é puxada por uma força bem menor do que ela é puxada na Terra. É essa a ideia da força-peso. A criação, né, dessa grandeza, ela vem dos processos de pesagem mesmo. É você medir, na verdade, a massa de um corpo através, indiretamente, de outras forças. Então, como eu sempre comento em sala de aula, quando você vai medir sua massa, aferir sua massa numa balança de uma farmácia, na verdade, o que aquela balança mede não é nem teu peso, nem tua massa. Ela está medindo, na verdade, a força com que você pressiona lá aquela base da balança. A gente vai falar disso já já, chama-se força normal. Então, indiretamente, numa situação de equilíbrio, desconsiderando a rotação da Terra, a normal acaba dando igual ao peso, você divide pela gravidade e aí você vai dar a tua massa. Mas, indiretamente, você está medindo a força normal. Mesma coisa uma balança de mola, aquela que se usa em feira, né? Para medir a massa de um produto que você está comprando, batata, cebola. Vocês já devem ter visto, não sei se já viram, tem uma molinha e você pendura lá, tem uma base. Então, o que você está medindo ali, na verdade, aquilo ali é uma força elástica. E aí a força elástica acaba, numa situação de equilíbrio, sendo igual ao peso também, e aquilo te dá a massa. A ideia da grandeza peso vem desses processos de pesagem. Eu vou medir meu peso ali na farmácia. Ninguém vai ser chato, mesmo eu sendo físico, ninguém vai dizer, não é medir peso, é aferir a massa. Claro que a gente sabe que peso e massa são coisas diferentes. A própria equação está dizendo isso aqui. Então não confundam nunca mais peso com massa. Massa a gente já falou desde a aula passada. É a quantidade de matéria, depende de quanta matéria tem no teu corpo. E o peso não, o peso tem a ver
com a gravidade onde você está medindo aquela força. E, obviamente, se você mudar de locais, até de altitude, como eu falei agora há pouco, esse peso vai mudar, mas a tua massa não muda. Tá? Que fique claro isso aí para vocês. Não esquecer que a reação da força-peso está aqui, ó, no centro de gravidade do planeta. Esse cara aqui, eu estou mexendo com a setinha, e esse formam um par de ação e reação, assim como esse e a reação dele, que eu nem botei aqui, mas ela existe aqui, ó, apontando para lá, e assim vai. A reação é no centro de gravidade do planeta. Vamos falar agora da força normal. Essa é uma força que tem, infelizmente, tem muita coisa escrita errada sobre ela, e às vezes o próprio aluno não entende direito o conceito e confunde muito. A força normal, ela tem a ver com contato entre superfícies, entre corpos. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar mais uma vez aqui a superfície da Terra e vamos imaginar uma mesa apoiada nessa superfície. Isso aqui é uma mesa. Vou fazer aqui um desenho bem despretensioso, a mão livre. Imagine que tem uma bolinha, uma esfera aqui apoiada nessa mesa. Se existe gravidade, porque essa bolinha está em cima da Terra, vamos falar assim, ela está sendo puxada pela força-peso para baixo. A reação dessa força-peso, a gente já falou, está lá no centro de gravidade da Terra, contrária, menos P. Mas do jeito que está aqui, essa bolinha está caindo, ela está em queda livre? Não, não está, né? Se ela não tivesse essa mesa, ela estava caindo. A força resultante era a força-peso. Mas, desconsiderando mais uma vez a rotação da Terra, ela está em repouso. Se ela está em repouso, a única explicação é se ela está em inércia, né? Ou seja, isso só pode acontecer se a força resultante for zero, né? Porque se não for zero, vai ter que ter aceleração. Esse zero com a setinha em cima é o vetor nulo, né? Se ela é zero e eu tenho uma força-peso para baixo na bolinha, a única explicação para quem já estudou vetores, se eu tenho uma força para baixo e a resultante dessa com outra força qualquer tem que dar zero, no mínimo eu tenho que ter outra para cima, não é isso? E aqui existe essa força para cima, na verdade é essa força aqui, ó. A gente chama ela de força normal. Olha aí onde tá a força normal. A força normal só existe porque essa bolinha está apoiada numa superfície. Ué, onde é que está a reação da normal ou a ação? Está aqui na mesa. Vou deslocar ela aqui para o lado, tá? Para não ficar em cima da força-peso. Na verdade, ela está em cima da força-peso nessa mesma linha aqui que une o corpo, o centro de gravidade do corpo, ao centro da Terra. Eu vou deslocar para cá, ó, só para a gente visualizar. Essa é a reação da normal, menos N. Então, se eu desenhar só a superfície da mesinha e a bolinha aqui, ó, a coisa é mais ou menos assim. A normal, em cima da bolinha, está para cá, eu só vou desenhar a normal, tá? Esquece o peso agora. A reação da normal está aqui. Olha aí. Toda aquela condição para que um par seja um par de ação e reação são opostas, mesma direção, mesmo módulo, e estão atuando em corpos distintos, na bolinha e na mesa. Isso é a força normal. Graças à força normal, essa bolinha não cai, porque essa força aqui está anulando essa. Então, muita gente define o peso como a força necessária para manter um corpo em repouso na superfície da Terra, para o corpo não cair. Não está errado, porque nessa condição de peso normal, a única explicação para essa resultante ser zero é se as duas tiverem mesmo módulo. Veja que eu estou tirando a setinha de cima, eu estou dizendo que o módulo dos dois vetores é igual. Não estou dizendo que os vetores são iguais. Então, afinal, qual é a definição de força normal? Você imagina o seguinte, ó, se a bolinha empurra o chão para baixo, o chão devolve empurrando a bolinha para onde? Para cima. Isso é a força normal. Então, a força normal é a reação do contato físico entre superfícies, entre o corpo e uma superfície ou entre superfícies. E por que ela é chamada de normal? Ah, porque ela tem uma peculiaridade. Normal, tem muita gente que não sabe disso, é um sinônimo de duas outras palavras. É sinônimo de perpendicular e é sinônimo de ortogonal. O que significam essas três palavras? Significam que retas ou linhas que são perpendiculares, são ortogonais ou são normais, formam entre si 90 graus. Então, por que o nome é normal?
Porque se você tem um plano inclinado, imagine um bloco aqui apoiado nesse plano inclinado, a superfície está aqui, ó. O peso do bloco está apontando lá para o centro de gravidade da Terra. Mas a normal, ela é sempre uma reação do contato. Ó, a superfície aqui onde o bloco está apoiado não está inclinada, o bloco não está empurrando a superfície assim de lado, então a superfície está sendo empurrada para cá. Ó. Ela devolve uma força nessa mesma direção. Resultado, ó a normal como é que está. Se vocês repararem, essa aqui é a reação, né? A menos N. Se vocês repararem, essa linha aqui pontilhada, ela forma 90 graus com a superfície de apoio. Então, por isso que o nome da força normal é normal, porque ela é uma força de reação ao contato entre superfícies, ela sempre forma 90 graus com essa superfície. Então, por exemplo, se eu apoiar minha mão aqui, ó, eu estou empurrando a parede aqui para o lado, a parede devolve empurrando minha mão para o lado contrário. Essa força aí que vocês estão vendo na imagem, essa força normal, é uma força perpendicular à superfície da parede. Então, por isso que existe esse nome normal, tá vendo? Então, características da normal. Direção, sempre perpendicular à superfície de apoio. Sentido, ascendente em relação ao corpo. Então, se você empurra para um lado, ela devolve para o outro. Módulo, aí varia, meu amigo. Nem sempre o peso vai ter mesmo módulo da normal. Por exemplo, aqui nessa figura do plano inclinado, já não tem. Olha que interessante. Por que eu não posso dizer que eles têm o mesmo módulo? Porque eles têm direções aqui, ó, diferentes. Como é que eu estou dizendo que eles estão se anulando? Vocês sabem muito bem que quando eu tenho dois vetores assim, ó, eles não podem se anular, não é isso? Pelo contrário, se eu usar aquela regrinha lá do paralelogramo, eu vou ter um vetor resultante aqui. Então, eles não podem se anular. Existe uma fórmula para calcular a força normal, o módulo dela? Não, vai depender do problema. Vai ter problema que ela vai ser igual ao peso e módulo, vai ter problema que ela vai ser igual a uma força elástica, a uma força de tração, que a gente ainda vai falar. Então, não se preocupem agora em calcular o módulo dessa força normal. Já que eu falei em plano inclinado, eu acho justo eu mostrar para vocês a lógica da resolução de problemas envolvendo plano inclinado. Não existe uma equação única, vai depender da quantidade de forças que são colocadas no problema. Mas se vocês entenderem a lógica, isso já é um passo para resolver qualquer tipo de problema. Então imagine que isso é um plano inclinado que forma um ângulo aqui θ com a horizontal, a inclinação desse plano inclinado. E eu tenho só um campo gravitacional aqui para baixo, né, uma aceleração da gravidade para baixo. Esse corpo tem massa, m, e ele está apoiado, obviamente, nessa superfície aí. Então, primeiro, que forças estão atuando nele? Força-peso, apontando lá para o centro de gravidade da Terra, e a força normal perpendicular à superfície. Já vou desenhar a força normal só para facilitar a nossa vida aqui. Então, essa aqui é a direção da nossa força normal. E eu vou colocar na vertical aqui, ó, essa é a direção da força-peso. Vou colocar de vermelho. Aqui eu tenho a força-peso, apontando lá para o centro de gravidade do planeta, e de azulzinho eu tenho minha força normal. Vamos imaginar que eu quisesse calcular, por exemplo, a aceleração que esse bloco adquire caindo nesse plano inclinado. Então, primeiro, eu não posso igualar o módulo das duas, porque elas estão em direções diferentes. Eu tenho que descobrir uma tática para resolver esse problema. Quando a gente tem forças normalmente em direções diferentes, como nesse caso aqui, uma tática muito interessante para resolver esses problemas é o que a gente chama de decomposição de vetores. Vocês provavelmente viram isso quando estudaram lá cinemática e viram um capítulo lá de vetores, que apesar de ser uma área da matemática, quem acaba dando esse assunto antes é o professor de física, porque ele precisa disso, né, nas suas aulas de física. Então, imaginem que eu vou decompor uma dessas forças para poder facilitar a resolução desse problema. Como é que vai ser essa decomposição? Então, eu vou puxar aqui, ó, uma linha pontilhada aqui nessa direção da reta normal e eu vou puxar outra linha pontilhada na direção do plano inclinado. Coisa mais ou menos assim, ó. Esse plano está inclinado, coincidentemente, 24 graus
graus, mas podia ser qualquer ângulo. Então está aqui. Eu vou usar essas direções para minha decomposição. Quando a gente decompõe, vocês devem lembrar que a gente decompõe em uma direção e em outra ortogonal, né? Ou seja, formando 90 graus, normal. Então aqui eu vou ter uma componente da força-peso para cá, e aqui eu vou ter outra componente da força-peso para cá. Essa componente aqui que está na direção do plano inclinado, eu vou chamar de Px. E essa aqui eu vou chamar de Py. O que acontece? Eu tenho essas duas componentes, se vocês repararem, Py e normal estão na mesma direção, e Px está na direção do plano inclinado. O que acontece? Esse bloco tem movimento nessa direção aqui dessa reta? Não, não tem. Se não tem movimento nessa direção, supõe-se que a força resultante nessa direção tem que ser zero. Então, essa força está anulando essa, senão esse bloco estaria ou subindo nessa direção ou descendo. Se ele não está, a resultante nessa direção que eu chamei de y é zero. Então, ó, força resultante nessa direção y está dando zero. A única explicação para ela dar zero é se a força que puxa para baixo foi igual à força que puxa para cima, vamos chamar assim. Então, ó, já descobrindo esse problema, quem é a normal? A normal é Py. E como esse bloco está descendo, deslizando, acelerado, né, nessa direção aqui do plano inclinado, só tem uma força que é Px, na direção que eu chamei de x, né? Então, ó, a força resultante em x é igual a massa vezes a aceleração do bloco, em x também, né? Essa força resultante em x só tem o Px, é a única força que está naquela direção. E a aceleração que eu chamei de AX, vou chamar só de A, porque é a única aceleração que ele tem aí. Resultado, em módulo, Px é igual a Ma. Então, com essa dupla aqui, ó, de Py igual a N e Px igual a Ma, você resolve esse problema de plano inclinado, onde não tem mais nenhuma força atuando. Aí você pode perguntar, professor, eu não sei quem é Px e Py. Bom, aí a gente tem que falar um pouquinho de vetores, tá? Eu vou desenhar aqui, em separado, essa figura aqui. Está aqui a figura. Quando a gente decompõe vetor, a gente tem que ter um ângulo de referência para fazer isso, para a gente poder usar aquelas funções seno e cosseno. Sugiro que quem esteja com essa parte de decomposição ainda nebulosa na cabeça, dê uma revisada lá em decomposição de vetores. Mas, basicamente, a gente vai usar triângulos retângulos, para usar senos e cossenos ou tangentes, se você quiser. Então, a primeira coisa é identificar. Será que dá para a gente relacionar esse ângulo de inclinação do plano inclinado com algum ângulo que está aqui dentro? Dá. Na verdade, esse ângulo de inclinação do plano inclinado é esse ângulo aqui entre P e Py. Você pode justificar isso de diferentes formas. Isso é geometria. Uma das maneiras de você fazer isso é assim, ó. Dê um zoom aqui na figura. Lembra que a normal forma 90 graus com a superfície do plano inclinado? Então, esse ângulo aqui é 90, né? Porque é o ângulo da direção da normal. Esse aqui, ó. Eu estou mostrando aqui na figura. Então, ele é 90 e aqui, ó, você tem um triângulo retângulo que esse ângulo aqui também é 90. Se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui de verde que eu vou pintar aqui, ó, eu vou chamar de alfa. Só que vocês devem lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, se aqui eu tenho 90, né, só sobra 90 para a soma dar 180. Então, θ mais alfa tem que dar 90 também. E se você olhar aqui, deixa eu até apagar isso aqui, ó, θ, a gente não sabe ainda que isso é θ, né? Então, se você olhar aqui do lado, vou dar até mais um na figura, esse ângulo aqui, alfa, ele é oposto pelo vértice desse outro ângulo aqui, ó. Que também é alfa, né? São ângulos OPV. Esse e esse. Ou seja, isso aqui também vale alfa. Então, nesse triângulo miudinho, ó, eu vou só desenhar a figura para destacar. Mais ou menos assim, ó. Esse ângulo aqui, verdinho, é o alfa. Eu vou puxar ele para cá, ó. Alfa. Aqui é 90, né? Ó, porque se esse aqui é 90, o outro também é 90, então esse ângulo aqui é 90. E o outro ângulo aqui em cima, que é esse aqui, ó, que é esse aqui que eu estou pintando de verde agora,
ele é o ângulo que somado com alfa dá 180, porque se eu já tenho 90 aqui, ele só pode ser o complementar de alfa. A gente já viu que é o complementar de alfa. É θ. Então, esse ângulo aqui é θ. Resumindo, o ângulo, você não faz isso toda vez, obviamente, você vai perder tempo. O ângulo entre P e PY é sempre o ângulo de inclinação do plano inclinado. Então, esse ângulo entre P e PY é sempre o meu ângulo θ ou alfa, ou seja, lá do que você quiser chamar o ângulo do plano inclinado ali. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar isso aqui como um triângulo retângulo. Então, se isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso tirar, por exemplo, seno de θ e cosseno de θ. Se eu tirar seno de θ, vai dar o cateto oposto a θ, que é esse aqui, ó. Esse pedacinho tem o tamanho de px, ó, né? Esse pedaço tem o mesmo tamanho desse. Então vai ser px pela hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, é o lado sempre oposto ao ângulo reto, sobre p. Então seno de θ vai dar px sobre p. Assim como cosseno de θ vai dar cateto adjacente, que é esse aqui do lado, sobre a hipotenusa, py sobre p. Se você passar o p multiplicando aqui e o p multiplicando aqui, você vai chegar à conclusão que px é igual a p vezes seno θ. E aqui, ó, py é igual a p vezes cosseno θ. Eu digo sempre aos meus alunos, para você não confundir na hora H, ficar, eita, quem é seno, quem é cosseno, use a seguinte lógica. Qual é a função trigonométrica que envolve o cateto adjacente com a hipotenusa? Não é cosseno? Adjacente significa o quê? Do lado. Então, você sempre vai ter duas componentes. Uma que está do lado do ângulo e uma que está oposta ao ângulo. Nesse caso, está para cá, né? Porque esse ângulo θ é o mesmo desse ângulo θ aqui, ó. São ângulos alternos internos, né? Então, sempre um vai ser oposto ao ângulo, outro vai estar do lado do ângulo. Para você não confundir, lembre-se que sempre a componente que está ao lado do ângulo que você está usando como referência vai ser o cara que você está decompondo, o vetor que você está decompondo, vezes o cosseno. Quem é que está do lado do ângulo aqui? É PY ou PX? É PY, né, que está do lado de θ. Então, PY vai ser P cosseno. Quem está do lado é sempre vezes o cosseno. Portanto, o outro vai ser vezes o seno, para não confundir. Então, nesse problema, você podia, com certeza, fazer isso aqui, ó. P cosseno θ é igual a N. E aqui embaixo, ó, P seno θ é igual a MA. Aí você brinca, você pode trocar P por MG, né, até dividir um pelo outro, vai aparecer uma tangente. Enfim, agora é a matemática para resolver a coisa. Mas isso é um exemplo de como resolver um problema simples de plano inclinado. Sempre decompondo a força-peso em PY e PX. Depois você vai ter outras forças aqui possíveis. Atrito, pode ter uma mola aí, uma força elástica. Não interessa quantas forças ele bota. O importante é você sempre analisar essas forças. Voltando aqui para normal, resumindo aqui e falando uma coisa interessante, é que algumas vezes o aluno é levado a confundir e dizer que a normal é uma força de reação da força-peso. Isso está errado. A normal não é reação do peso. A reação do peso eu já mostrei na figura que está aqui em cima. Ela está lá no centro de gravidade do planeta. E a reação da normal também está lá na superfície de apoio. Está aqui, ó. Então, se você for perguntado rapidamente por que a normal não é reação do peso, você tem várias respostas que você pode dar. Uma delas é porque a normal e o peso atuam no mesmo corpo e para formar um par de ação e reação, você tem que sempre atuar em corpos distintos. Isso é uma resposta. Tem várias outras, porque a normal e o peso nem sempre são iguais, né? Em módulo, aqui é o exemplo. E a ação e reação tem que ser sempre igual em módulo. Outra resposta, porque um par de ação e reação sempre está na mesma direção. E aqui no plano inclinado, peso e normal não estão na mesma direção. Então, tem N justificativas para você dizer que a normal não é reação do peso.